Vamos a 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos começar no versículo 31, que é onde termina o capítulo 12, e até já comentamos na pregação passada, que provavelmente esse versículo ficaria melhor já sendo parte do 13. Mas isso não importa, porque não é da Bíblia original, essa divisão em capítulos e versículos não está no original, então não tem problema nenhum. Esta é a segunda pregação de uma série que eu comecei no domingo passado, ou atrasado, sobre os dons do Espírito. Então já dediquei toda a pregação para explicar o que é o dom do Espírito e fazer uma introdução geral, que obviamente, então, por isso não posso repetir, não devo, e está lá no site a pregação para quem quiser ouvir, em texto, em áudio, em vídeo e tudo. Então, vamos já tocando para frente. 1 Coríntios 12, 31, encerra assim. Encerra o 12 e começa o 13. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, te pedimos que essa palavra seja iluminada pelo Teu Espírito Santo, por este Teu servo que teve o privilégio de ter essa responsabilidade, indigno que sou, mas pela Tua graça. Então, que seja transmitido aqui o que é correto, o que é digno, o que é fiel à Tua palavra, não às minhas próprias ideias. E ser com cada um que ouve, com cada coração. O Teu Espírito atua, a Bíblia ensina, atua nos corações, especialmente quando a Tua palavra é pregada. Vem dela o despertar, geralmente vem dela o despertar espiritual. Então, ilumina cada coração para receber essa palavra de uma maneira correta e como Tu queres que assim seja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa expressão procurai com zelo, expressão de 3 palavras, na realidade é uma só, no grego, zelou. E eu estou dizendo qual é porque todo mundo vai associar com a palavra nossa, zelo. E tem a ver, de fato. Zelo ou ciúme, depende do contexto, pode ser um ciúme correto ou ruim, é usado assim. Mas tem outras nuances também esta palavra, no caso de desejar intensamente, que até entendemos que um ciúme vem porque alguém quer muito bem ao outro, coisa assim. Então, a ideia aqui é de desejar, não é de procurar no sentido de ir atrás, buscando de uma maneira intensa e de uma maneira insistente para que Deus derrame o dom tal ou o dom tal sobre si. Não é esta a ideia, mas de desejar muito que o Espírito Santo lhe dê os dons que Ele queira dar. Inclusive, alguns acham que em vez de ser aqui uma ordem de Paulo, um imperativo, uma sugestão, alguns acham que pode ser uma repreensão de Paulo. Sabe como? Seria mais ou menos assim. Vocês estão procurando, desejando intensamente os melhores dons. Eu passo a mostrar-vos um caminho ainda melhor. Então não fique procurando os melhores ou desejando os melhores dons, não. Simplesmente peça a Deus que derrame sobre você o dom que Ele quiser. Inclusive vimos na pregação passada que o Espírito Santo distribui a cada um segundo lhe apraz. Na realidade, pouco altera. Se entendemos isso como
uma ordem de Paulo, ou como uma leve repreensão no sentido de que eles parem de buscar ou desejar com tanta intensidade dons específicos, mas que esteja aberto para que o Espírito Santo quiser, não altera muito o contexto, não. Então, Paulo começa no dom mais importante de todos. Aliás, talvez mais do que um dom. Mais do que isso. Inclusive, na relação dos frutos, ou do fruto, que é no singular, talvez no singular indicando coletividade, geralmente quem diz frutos, não tem problema, do Espírito, amor está lá, é o primeiro. Amor, alegria, paz, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, ali são virtudes que o Espírito Santo transmite ao Filho de Deus, ao salvo, ao discípulo de Cristo. Ali são virtudes cristãs que o Espírito Santo transmite. Dons, não. Comentei isso já, inclusive. O Espírito Santo transmite, mas não tem nada a ver com padrão espiritual. Exceção, o amor, que está acima de tudo, é muito mais do que um simples dom. Mas um dom, os outros são capacitações que o Espírito Santo, sim, ele dá, ele transmite, mas visando um fim muito prático, serviço na igreja, serviço, de uma maneira para ajudar a igreja como membro, cada um é membro, como nós temos membros no nosso corpo, então cada um contribua para o bem do corpo que é a igreja, e juntando todas as igrejas, a chamada igreja geral do Senhor Jesus Cristo, são os salvos em Cristo. Então, cada um dá a sua contribuição. Para isso, recebe dons do Espírito Santo. Então, o amor, pense no amor como algo acima de um mero dom. E que ele chama aqui o caminho mais excelente. Ele destacou com relação aos outros. É interessante que Paulo é como se apontasse para um certo caminho e dissesse, sigam. Olha, você quer ir para o lugar tal, para a cidade tal, é aqui, ó, a estrada. Agora, você vai se quiser, né? Vai agora mesmo, vai amanhã, depois de amanhã, não vai nunca. A estrada é essa. Vá por aqui que eu garanto que você bate lá. Paulo indica, quanto ao seguir, na prática, no desejo do amor, no pedido a Deus por isso, na prática disso, cada um resolve, cada um decide. Dentro daquela ideia de que o amor bíblico não é apenas emoção, não é apenas algo meio romântico, mas uma decisão firme antes de tudo. Claro, envolve emoção. Pode envolver romantismo, especialmente no caso entre um homem e uma mulher. Biblicamente, um casal sempre foi um homem e uma mulher. Mas mostrando que o amor é uma decisão igual alguém resolve, eu vou por aqui. Eu estou querendo ir para a cidade tal, é aqui que eu vou. Então fica com cada um aí a exortação do apóstolo. Está aqui o caminho. Então, o amor, você é discípulo de Cristo? Sou. Pois o amor está oferecido a você, para você desejá-lo, pedir ao Espírito Santo que derrame sobre você este amor. É uma decisão de você andar neste caminho e contando com o apoio do Espírito Santo. Ninguém vai acordar e dizer assim, tive uma ideia hoje à noite. Vou me levantar dessa cama cheio de amor.
cheio de amor. Pronto, já estou. Agora eu vou tomar o café da manhã e vai sair daqui a pessoa mais amorosa que o mundo já conheceu, porque eu decidi, o pastor disse que era só uma decisão. É uma decisão, querer, mirar naquilo, tratar com quem dá o poder de amar. É um poder que vem de Deus. Amar no sentido bíblico, porque, obviamente, a palavra amor provavelmente é a palavra mais desgastada no nosso vocabulário. O dia eu estava conversando com a Sandra sobre a palavra fé e até disse, tenha cuidado com ela, porque é uma palavra, infelizmente, muito gasta. Eu tenho fé em Deus que dessa vez eu passo no exame. Pode ser que esteja realmente falando de uma fé genuína, mas mesmo assim não teve uma revelação, no sentido de que vai passar, não creio que tenha tido. Então é uma paz no coração, que estudou, que Deus vai fazê-lo passar e tal. Porque na realidade, quando diz eu tenho fé disso, é que você gostaria que. Isso não tem nada a ver com a fé bíblica. Então, quando usar a palavra fé, você próprio, eu, todos nós, usemos com cuidado. É uma palavrinha muito pequenininha, mas ela pesa. E use então com propriedade. Amor, mesma coisa. Tenha cuidado quando diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não diga muito. Quer dizer, diga, se o seu amor for de fato, se essa confissão de amor corresponder à realidade, e se você tem o coração transbordando de amor, diga, mas mesmo assim não diga muito não, eu insisto que não diga muito não, porque acaba perdendo o peso daquilo. Às vezes eu ia fazer alguma coisa e falar com meu pai, papai, acho que eu vou fazer assim e tal, dependendo do que era, ele dizia assim, eu vou dizer para o fulano ou para a igreja, diz, faça o seguinte, não diga não, faça. Não é em tudo que isso vale, claro, mas algumas vezes é muito interessante isto. Né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mostre. Quantas pessoas, maridos especialmente, homens especialmente, depois de agredir a mulher fisicamente, aí depois que as coisas se acalmam, eu te amo. Muito estranho. Muito bem. Capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ele fala então de 6, até o versículo 3, ele fala de 6 atividades ou atitudes, se forem exercidos sem amor. O que acontece? Com 6, desses 6, 5 são dons alistados, que nós vamos ver de um por um na nossa série, lá em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, 5 dos 6 que ele fala aqui são dons, ou seja, posso exercitar os dons sem amor, não vai servir. Dom não é serviço? Então, pode ser que você trabalhe um bocado, mas cuidado com a presença ou ausência do amor no exercício desses dons. Ainda que aí vem a primeira condição, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Como o assunto aqui é dom, quando ele fala língua dos homens, ele pode estar expressando o dom de línguas. É muito provável que na época estava em atividade. Comentamos um pouco já disso na pregação passada, ainda vou voltar a falar. Mas é muito provável que ele esteja se referindo aqui ao dom de línguas na época, que era o dom de falar uma língua humana, desconhecida.
Hoje é como alguém aqui falar dinamarquês. Pronto, fala perfeitamente, durante o tempo em que está recebendo o dom de línguas. Imagina que era assim na época. Pois bem, ainda que eu fale línguas, falando línguas dos homens, de outros locais que eu nem conheço a própria língua, mas é um dom, e a língua dos anjos, aqui tem dado muita discussão. Pode ser uma hipótese, pode ser hipotético, aqui. Se os anjos têm uma língua, eu posso até falar a língua deles, mas sem amor, é o que ele quer dizer. Ou, não é hipotético não, os anjos têm língua mesmo, ou línguas, eles falam entre si com uma linguagem ou várias. Pode ser? Pode. Temos informação disso? Nenhuma. Então fica a dúvida, que não importa, não temos revelação, se é hipotético, ou se de fato os anjos falam em línguas. Imagine que os anjos se comunicam, obviamente, isso é óbvio. Comunicação, se comunicam com Deus, comunicam entre si, vemos isso na Bíblia. Agora, se é uma língua, não sabemos. De qualquer forma, o que ele quer dizer é o seguinte: ainda que eu tenha o dom de línguas, falando línguas diversas da terra, ainda que eu tenha, hipoteticamente ou não, o dom dos anjos, a língua dos homens, se eu falar, se for sem amor, é blá, blá, blá. É o que ele quer dizer quando diz: serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Você pega um sino qualquer, pega um pedaço de ferro e faz tão. Não serve para nada, não tem utilidade, nada. É exatamente isso que ele quer dizer, inclusive com as outras duas consequências que ele vai falar, praticamente iguais, do que acontece no exercício dos dons que ele cita aqui, sem o amor. Aí vem, ainda que eu tenha o dom de profetizar, vamos chegar lá no momento certo, no dom da profecia, que era um dom importantíssimo, vírgula, enquanto o Novo Testamento não estava formado. Jesus foi para o céu, voltou ao céu, ficou a igreja aqui com os 12 apóstolos, estamos vendo tudo isso no livro de Atos, pregando o quê? Dizendo o quê? Falando o quê? Para frente. E o Velho Testamento, como é que nós vamos interpretar isso? Tudo aquilo complexo demais do Velho Testamento, como é que fica? Não tinha, gente. Vamos abrir a Bíblia para 1 Coríntios. Não tinha. Imaginem. Jesus tinha acabado de subir ao céu. Não tinha uma palavra, do Novo Testamento. Então era absolutamente necessário que o próprio Deus, Espírito Santo no caso, colocasse na mente, no coração de pessoas para falarem com a autoridade vinda de Deus, em dizer, diga isso, explique isso, explique aquilo. De onde é que Paulo tirou tanta informação nas cartas dele? Uma coisa absurda, enorme, absurda no sentido de gigantesca, de revelações que ele tinha, novidades, que dava briga com os judeus. De onde vinha? Do Espírito Santo, profecia. Esta passagem ensina que não tinha sentido. Na realidade, havia os profetas do Velho Testamento, muitos deles, pelo menos os que nós conhecemos, era uma chamada de vida que eles tinham. Isaías, Jeremias, Ezequiel, chamados para dedicarem a vida àquilo. No Novo Testamento, vemos algo um pouco diferente. Era como se agora é algo mais provisório, é algo mais pontual, em que o Espírito Santo dava aquele dom
se durante um dia, se durante um mês, não temos informação. Mas não é alguém que dedicou a vida, foi chamado por Deus para ser um profeta o resto da vida. Não é essa ideia que dá. O Novo Testamento não explica bem isso. Isso que eu estou dizendo são mais conclusões a que nós chegamos. Que havia o dom da profecia, sim, entendemos que era absolutamente necessário, na falta de uma revelação, que pudéssemos dizer, vem de Deus. Aí começaram a vir os escritos do Novo Testamento, que Deus, inclusive, ungiu ou inspirou as pessoas, os escritores de cada parte do Novo Testamento, que se tornou o cânon, que são 27 livros, que é outra história interessantíssima, a questão do cânon, e ali são considerados o cânon, esses 27 livros, esses que nós temos aqui no nosso Novo Testamento, como palavra de Deus pura. Palavras vindas de Deus. Aí nós podemos dizer, vamos abrir para o lugar tal e vamos ler isto. Ah, isso aqui eu não concordo, não. O ser humano não tem direito, pode até não concordar, mas ele não tem direito de fazer isso. Por quê? Porque é a palavra do próprio Deus. Só isso, é a palavra dele. Então não é que eu goste, que eu não goste, que eu entendo, que eu não entendo, que eu concordo, que eu não concordo. Não é o assunto. O assunto é, isto é palavra de Deus. Eu não aceito como sendo, ok, você vai dar contas ao dono da palavra, não é a mim. Então, eu era perdidão, claro, alguém falou de Cristo para mim, passou meses falando, eu me tornei crente no Senhor Jesus Cristo e passei a aceitar a palavra de Deus como sendo inerrante, absolutamente inerrante. Eu não cria antes, passei a crer. Imagino que você, que é crente hoje, que se entregou a Cristo, provavelmente, cada um tinha uma cabeça diferente, óbvio, mas provavelmente você não olhava a palavra de Deus mesmo de uma maneira que não tem um erro, e que tem uma absoluta obrigação como criatura de Deus de obedecer. Acho que nenhum de nós poderia dizer que estava naquela situação. E passamos a crer de uma maneira total. Daí vem os mártires e os perseguidos, que enfrentam grande sofrimento porque insistem. E a história é bonita, muito bonita, dos primeiros que fizeram impressão de partes da Bíblia ou da Bíblia inteira, a perseguição que dava, era proibido qualquer publicação do Novo Testamento, dava morte. As histórias são muito interessantes. Então, o profeta teve a sua vez no Velho Testamento, no Novo Testamento, o dom de profetizar, muito importante, repito. Detalhe, eles tinham que amar as pessoas para as quais eles profetizavam. Muito interessante. Mas o que não importa nem eu profetizar. Tu me deste, Senhor, o dom de profetizar na época lá. Eu estou profetizando, eu estou sendo infiel no que eu estou dizendo? Não. Eu não estou dizendo exatamente aquilo que tu estás transmitindo intimamente na minha mente, no meu coração. Eu não estou sendo fiel? Está. Não quero. Não serve para mim a sua profecia correta. É impressionante isso. O peso do amor aos olhos de Deus. Se profetizar sem amor, não me interessa. Na realidade, a consequência está lá no final do versículo 2, em que ele fala várias coisas, se isso. Então, é aplicável a todas essas condições no versículo 3. O que é? Nada serei. Se não, ele termina assim, versículo 3.
Se não tiver amor, nada serei. Aí ele envolve o dom de profecia, em primeiro lugar, depois de ter falado nas línguas. Não adianta. Na realidade, se pensarmos bem, as profecias não eram um dom em si mesmo, mas um meio de Deus mostrar o quanto se importa com os homens. Quando eu digo homens, é a raça humana. Deus se importa. As profecias de Deus, todas, era visando o bem do ser humano. Todas, sem exceção. Mesmo que não tenha uma profecia de algo que ia acontecer e tudo, mas que está falando de alguma coisa de Deus, de um atributo de Deus, está valendo. Quanto mais o ser humano conhecer o seu Criador, melhor. Então, tudo o que era profetizado era para o bem das pessoas. O bem, Deus queria o bem das pessoas. Aí ele mostrava isso através de bênçãos maravilhosas que ele prometia aos fiéis e de ameaças como juiz que ele é, santo que ele é, dizer, quem não seguir por esta profecia, o conjunto, hoje podemos dizer, a Bíblia inteira, eu vou ter que tratar como juiz. E eu vou ter que cobrar os pecados que cometeram contra mim. E ao fazer essa advertência, ou podemos chamar ameaça, isso é extremamente benigno para o ser humano. É um alerta, meu amigo, você está indo para o abismo, eu estou vendo daqui o abismo, você não está, porque tem um morrinho na frente, eu estou vendo. Para, você vai cair, para. Se você continuar, você vai morrer, não me ameace. Eu não estou lhe ameaçando, rapaz, eu estou fazendo um bem a você, você vai cair, vai se esborrachar lá no chão. Então, às vezes, a gente pode achar pela linguagem pesada, muitas vezes, dos profetas e tudo, e o jeitão deles, parece que muitos deles eram homens rudes e tudo mais, mas não tem nada a ver. Eles eram porta-vozes do mais puro amor de Deus pela raça que ele criou, a raça humana. Quando nós vemos por esse ângulo, de fato, profecia não é uma coisa mecânica, não é uma coisa que é um fim em si mesmo. Profetizei, pronto, acabou, fiz minha parte. Fez um pedaço, se não tiver amor. Mas um pedaço tão pouco que Deus chama nada. E quando Paulo diz nada aqui, isso é palavra de Deus, ele está inspirado pelo Espírito Santo. É nada, é forte. Então, o profeta precisava amar as pessoas para as quais ele estava profetizando, do jeito que Deus amava as pessoas para as quais ele, Deus, estava querendo transmitir aquilo através do profeta que ele escolheu. Então, tem toda a lógica, se pensarmos melhor. Não fica uma coisa estranha. O que tem profetizar com amar? Eu tenho que amar a pessoa para a qual eu profetizo? Se fosse usar hoje um aspecto atual, para quem eu prego, tem que amar. Negativo. Eu tenho um dom na palavra, eu prego, levo as pessoas para rir, para chorar e tudo. Falo a palavra de Deus. Sou fiel ao que a Bíblia diz. Agora, não amor mesmo. Se alguém vai se converter, se não vai, tanto faz. Para mim, como tanto fez. Eu fiz a minha obrigação. Fez não, se demita. Vá para outra profissão. Alguns acham que o pregador hoje exerce o dom da profecia quando está pregando sobre uma profecia. Não concordo. Gostaria até de concordar para me sentir exercendo o dom da profecia, né? Porque eu vivo pregando aqui em cima de profecias, então eu também tenho o dom do Espírito de profecia. Não concordo. A profecia é de Isaías. O profeta foi Isaías. Agora, se eu estudo Isaías, peço a Deus que me ilumine e aprendo para mim e transmito, eu prego para outros, ensino para outros,
Eu estou profetizando? Não. De uma maneira talvez muito remota, não deixa de ser, porque eu vi o pastor Mauro dizendo que isso ia acontecer, então ele profetizou. Não concordo. Quem profetizou foi o profeta que eu estou citando, no caso, eu estou citando uma profecia. Respeito quem tenha a outra ideia, mas, pessoalmente, prefiro da maneira como eu tenho colocado. Seja como for, aprendemos aqui que não adianta o profeta da época do Velho Testamento ou do Novo, e em termos, aí aproveitando a ideia básica de falar alguma coisa, que hoje seria o pregador, que pode trazer uma bela mensagem, mas aos olhos de Deus será algo não aceitável. E aqui estou na metade da pregação e em 100% do meu tempo. Então vamos parar, que Deus nos abençoe, e na próxima semana nós vamos continuar falando do amor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude, como já orei no início, a entender até onde pudermos, aceitar no coração e praticar. Obrigado pelos que temos fé em Jesus Cristo, uma fé dada pelo Teu Espírito Santo. E pedimos para quem não tem, que Tu tenhas misericórdia e dê, como deste para nós, gratuitamente. Curiosamente, isso nós não entendemos bem, Tu responsabilizas quem ouve a Tua palavra e não se entrega a Jesus Cristo. Mas como eu vou me entregar a Jesus Cristo se eu não tenho fé? E como eu posso ter fé se eu não recebi de Deus? Isso ultrapassa a nossa condição de compreensão. Podemos até ir ao ponto de dizer assim: Deus diz que Ele é soberano em tudo, inclusive ao dar fé para alguém. Ao mesmo tempo, esse mesmo Deus, que é justo, que é santo, que é reto, Ele responsabiliza o ser humano, qualquer um que não se dobra diante da Tua palavra, e, claro, já que ela aponta, tudo dela aponta para Cristo, não se dobra ao Senhor Jesus Cristo. Que pessoas aqui que não têm passado por essa experiência, que tenham o privilégio de receber de Ti isto. Em nome dEle, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.